Olá pessoal, paz e graça a todos vocês. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito nele, se inscreva aí, deixe o seu like e compartilhe este vídeo que pode ser de muita importância para outras pessoas. E eu estou aí com um novo canal, pessoal. Se vocês quiserem se inscrever, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, onde eu vou falar de coisas que não envolvem a Bíblia, certo? Então se vocês tiverem interesse aí, é só se inscrever lá. Beleza? Dá essa força aí. Pois bem, é o seguinte. Se vocês têm interesse, deixa da grego ou um curso de hebraico também, à distância, ou fazer um curso de teologia, é só falar comigo. Eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp na descrição. Caso você tenha interesse, é só falar comigo, beleza? Bem, hoje eu quero fazer um vídeo relacionado a Atos capítulo 20, verso 28. Porque ali algumas traduções elas acrescentam a palavra filho, a expressão filho. De onde é que essa expressão saiu se ela não existe em grego? Vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém. A parte final, né? Fala assim: o Espírito Santo vos constituiu guardiães para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio filho. Pois bem, essa é a Bíblia de Jerusalém. No entanto, se você pegar a Bíblia, vou pegar aqui a CF de 2011, ela vai dizer o seguinte: o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então veja que nessa outra tradução você já encontra uma ideia diferente. Nessa tradução aqui diz que o próprio Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Você dá a entender, né, para quem crê aí que Cristo seja Deus, uma prova muito boa de que Cristo sim, ele é Deus, não que ele seja o Pai, né, mas que ele tem a mesma natureza de seu Pai. Bem, então aqui eu estou com a parte do texto grego, certo? Essa aqui é uma parte de Atos 21, que eu vou comentar aqui uma coisa, né? É o seguinte, aqui você vai ter Ecclesian, essa primeira expressãozinha aqui, ó, Ecclesian. Aqui você tem igreja, né? Está no caso acusativo, certo? Tá aqui, ó, Ecclesian, Ecclesian. Tu, teu, de Deus, né? De Deus. Tu é de e teu, Deus, tá? Igreja de Deus. Aqui você vai ter um pronome relativo, hen. Esse pronome é hen, ele quer dizer a qual, certo? Igreja de Deus, a qual que? Você vai ter o verbo, aqui ó, ele termina aqui, certo? Que é o verbo periepoies, cadê? Periepoiesato, certo? Bem, esse verbo, ele está no auristo da terceira pessoa do singular. Essa forma aqui, sato, terminando aqui, vai indicar isso, que ele é terceira pessoa, certo? Então, do indicativo, né? Modo indicativo. Na terceira pessoa, então vai indicar ele adquiriu para si, está na voz média, tá? Ele adquiriu para si. É um auristo médio, um auristo médio indicativo na terceira pessoa. Então vai indicar que ele comprou para si. A voz média indica que o sujeito ele faz a ação para si próprio, certo? Então ele adquiriu para si, beleza? Para si, mediante, você vai ter a preposição dia, certo? O dia mediante ou por meio do que? Tu, raimatos, tu, ídio. Isso aqui é do, por meio, né, do sangue próprio. Essa seria a ideia, por meio do sangue próprio. Mas você não vai traduzir assim, senão vai ficar meio que esquisito, por meio do sangue próprio, né? Então você traduz por meio do seu próprio sangue. Essa expressão, idio aqui, ó, é o adjetivo. E aqui você tem uma construção, artigo definido, substantivo, artigo, adjetivo. Ou seja, é a segunda posição atributiva do adjetivo. O adjetivo, ele vai estar sendo aqui atributivo em relação ao substantivo. Então você vai ter artigo, substantivo, artigo, adjetivo, segunda posição atributiva. Essa parte aqui de baixo aqui, ó, que eu coloquei,
essa parte aqui de baixo, veja que é a mesma expressão de cima. Só que essa aqui vai ocorrer no texto majoritário. Aqui ela ocorre artigo, adjetivo, substantivo, que é a primeira posição atributiva. Então aqui já tem uma variante, né? Você vai ter aqui uma variante que não vai mudar em absolutamente nada. A primeira posição e a segunda posição, a tradução continua a mesma. O adjetivo ele vai qualificar o substantivo. Então a ideia é que ele comprou, ele adquiriu a igreja por meio do seu próprio sangue, certo? O seu próprio é dele próprio, desse próprio. Ele vai indicar que é algo seu, entende? Então, ele comprou a igreja por meio ou mediante o seu próprio sangue. Então, o que que acontece? Nesse texto aqui, o texto grego, ela segue exatamente como a ACF diz. Não só a ACF, como outras, tá? Eu peguei só para dar um exemplo. Então, de onde saiu essa expressão filho? Então, essa expressão aqui, idio, alguns comentaristas, eles vão falar que ela refere-se a um adjetivo, e aqui ele vai estar falando acerca, aqui vai ser uma tradução mais teológica em vez de uma tradução gramatical. Uma tradução teológica é que Deus ele comprou a igreja por meio do sangue do seu próprio filho, entende? Então essa expressão aqui ela seria esse texto aqui ele seria traduzido mais como teologicamente do que gramaticalmente. Então, conforme você for traduzir aqui esse texto teologicamente, então você vai entender porque Jesus foi ele que morreu, certo? E Deus Pai é uma pessoa, Jesus é outra pessoa. Logo você entende que Deus ele comprou a igreja por meio do sangue de Cristo. No entanto, isso é teologicamente. Agora, gramaticalmente, na gramática, como o grego está aqui, não. Como o grego está aqui, não leva essa expressão filho aí, não. Certo? Ela tem que ser acrescentada. Então, o que que acontece? Aqui, se você for seguir a gramática, como está aqui no texto, você vai dizer exatamente como está na Bíblia, a ACF. A igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Dá a entender que o próprio Deus derramou o seu sangue. Ou seja, seria uma prova de que sim, Jesus, ele é Deus e é esse Deus aqui que o versículo 28 ele está falando, certo? Mas o que que acontece? Algumas pessoas, eles gostam de usar o texto de Mateus 21, de Atos 21, versículo de número 6. Quando fala assim, ó: e despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. Aí eles perguntam, em Atos 21, verso 6, a expressão casas não existe ali em grego. Você pode pesquisar em qualquer interlinear, ou qualquer texto grego que ele não vai achar. O que aqui acontece? Aqui vocês têm o seguinte, você vai ter essa expressão, e eles voltaram. Aqui você vai ter a terceira pessoa do plural, né, do modo do auristo subjuntivo. Você vai ter essa expressão aqui, que normalmente seria escrito assim, ó, son. Mas aqui está com isso por quê? Porque antes você teria isso aqui, ó, que é o F, né, a letra F. Então, quando essa letra se junta com essa aqui, vai ter uma contração, que essa com essa aqui vai se tornar essa aqui, ó. Essa aqui, certo? Por isso que você encontra essa aqui, em vez dessa forma. Então, aqui vai ter Rupestrepsan, ou seja, e eles voltaram, está na terceira pessoa do plural. Eles voltaram, certo? Bem, o que acontece? Eles voltaram, você vai ter a expressão para a própria. Seria literalmente isso. Eles voltaram para a própria. Mas o que acontece? Por que a expressão casa ela surge aqui? Segundo James Strong, quando esse adjetivo aqui, certo? Esse adjetivo aqui, ele é seguido de um artigo neutro, que aqui é um artigo neutro, ele vai fazer menção à posse que você tem. Pode ser a sua casa, pode ser alguma propriedade sua, certo? Vai ser algo seu. Então, por isso que a expressão casa aqui, ó, casa,
ela é completamente válida, né? Porque essa construção aqui, quando essa palavra está com o adjetivo neutro, ela pode se referir a essa questão, certo? E você encontra essa mesma forma, se eu não me engano, lá no livro de João. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. No livro de João, deixa eu ver, João 19, 27. 19, 27, se você pegar aí na sua Bíblia, você encontra lá assim, ó. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Lá também não ocorre a expressão casa, mas ocorre essa mesma expressão aqui. Entende? Artigo neutro com o adjetivo. Então, refere-se à sua casa, ao que é posse sua, entende? Então, por isso que essa palavra aqui, ela entra na tradução, exatamente por esse fator, tá bom? Então, se você for olhar para esse texto gramaticalmente, não tem como referir-se a Jesus, a expressão filho aqui. Mas se você for olhar pelo lado teológico, né, então você vai acrescentar aqui a expressão filho. Então aí ficaria uma tradução a seu dispor. Você iria traduzir o texto como está num texto grego, sem acrescentar nada, ou você iria traduzir mais teologicamente? Bem, eu, logicamente, iria traduzir o texto como está num texto grego. Porque eu acredito que se ele quisesse fazer menção ao filho, aqui ele coloca assim: Deus, ele adquiriu a igreja com o sangue do seu próprio filho. Qual era a dificuldade que o escritor ele iria aqui acrescentar? Absolutamente nenhuma. Era só pegar a expressão filho e colocar ali num texto grego. Coisa que ele não fez. Ele omitiu. Então ele quis deixar bem claro mesmo que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês. Se vocês não são inscritos aí neste canal, se inscrevam aí, deixe o seu like, compartilhe e Deus abençoe sua vida.